Aleluias. Jesus está aqui. Fala isso para o mundo do lado. Jesus está aqui. Aleluias. Irmãos, o Senhor nos dá a palavra nesta noite. Lucas 24. Glória a Deus. Lucas 24. Glória a Jesus. A partir do 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Leia comigo de novo. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Destas coisas sois vós testemunhas. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. Senhor, queremos fazer a Tua obra. Dizemos como em Isaías 6, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, como diz lá Marcos 10:30, eis que, Senhor, nós tudo deixamos e Te seguimos. E a resposta de Jesus: todo aquele que tiver deixado casa, pai, mulher, campos, fazendas, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto nesta vida, com perseguições e no porvir, a vida eterna. Senhor amado, nós queremos ir contigo. Glória a Jesus, como diz em Hebreus 10, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, porque ela tem grande e avultado galardão. Nós temos a esperança da vida eterna, nós temos a esperança de irmos morar contigo para sempre. Como diz em Hebreus 6, que a esperança como âncora segura e firme que penetra até o interior do véu. Senhor, queremos estar firmes nessa esperança. Como disse o apóstolo Paulo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes o Senhor Jesus será glorificado em meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Glória a Deus, em nada serei confundido, glorificado seja o Senhor. Esta é a confiança que temos em Ti, Senhor, e queremos andar na luz da Tua presença, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, Jesus está aqui e o Senhor quer nos guiar na compreensão da palavra nesta noite. O versículo 45, vamos ler mais uma vez, nunca é demais. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Irmãos, existem verdades bíblicas que, enquanto nós estamos aqui nessa terra, elas são imutáveis. Pouco importa se você é crente ou deixa de ser, ou se você é crente há 50 anos ou se converteu ontem, elas continuam sendo verdade. Quanto mais tempo uma pessoa passa numa igreja, mais sensível ela tem que ficar, porque o coração pode se endurecer. A pessoa pode criar anticorpos espirituais contra a palavra de Deus e não adianta nada. Foi o problema dos fariseus, dos escribas da época de Jesus. Provérbios 28, 13. Bem-aventurado o que continuamente teme, mas o que endurecer o seu coração virá a cair no mal. Mas nós sempre temos que estar em temor perante o Senhor. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se o homem a si mesmo. Mas, irmãos, este exame tem que ser um exame absolutamente honesto. Pastor, eu estou bem. Tu dizes, né?
Fala assim, misericórdia. Tem que ser um exame sincero na presença do Senhor. Salmo 51, 17, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Abriu-lhes o entendimento. Os apóstolos não eram burros, não eram ignorantes, não eram analfabetos espirituais. Mas para compreender a Escritura, é necessário um ato sobrenatural de Deus, abrindo a nossa compreensão. Por quê? Salmo 103, 14, ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, um vento que passa e não volta. Repita comigo, Deus conhece a minha estrutura. Irmãos, o ser humano é muito petulante e prepotente, acha que sabe muita coisa, mas você é pó. Fala isso para um lado, você é pó. Meu amado irmão, já tive essa experiência muitas vezes, e você que é crente também já teve. Quantas vezes eu li um texto e achei que eu tinha entendido, até que veio alguém e trouxe a explicação pelo Espírito Santo, e não era aquilo, não era nada daquilo que eu tinha pensado, era de outro jeito. Irmãos, a palavra do Senhor é um livro certamente enigmático. Diga glória a Jesus. É a verdade eterna dita em parábolas. Então é necessário revelação. A letra mata, o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3, 5. Diga glória a Jesus. Irmãos, Êxodo 33, 20. Moisés pediu para ver a glória do Senhor. O Senhor disse, fica aqui na fenda da rocha. Eu porei a minha mão, passarei toda a minha bondade sobre ti. Apregoarei o nome perante ti, tirarei a mão e tu me verás pelas costas, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Homem nenhum. Fala para um lado, nenhum. Irmãos, nós estamos neste corpo. Irmãos, e esses textos servem para crente também, obviamente. Mesmo quem já nasceu de novo, mesmo quem é batizado no Espírito Santo, nós habitamos neste corpo de carne. Nós só vamos deixar isso aqui o dia que estivermos na glória, em que isso aqui vai ser transformado. É necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade. 1 Coríntios capítulo 15, que significa, esse corpo precisa de transformação. E algo que nós não vamos alcançar enquanto estamos aqui na terra. Então, enquanto estamos aqui, nós precisamos nos humilhar, precisamos do Senhor. Salmo 8, que é o homem para que dele te lembres? Mateus 26, 41, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Fala para um lado assim, a carne é fraca. Glória a Jesus. Irmãos, é absolutamente bíblico o que eu vou dizer. A força que mais se opõe e que mais perturba o mover de Deus é a força religiosa. Fala assim, misericórdia. Mas a força dos demônios, expulsa o demônio sai. A força da oposição externa, da oposição governamental, como foi na época dos apóstolos, isso até cooperava para que aumentasse ainda mais. Paulo disse aos filipenses, as minhas guardas serviram de testemunho perante a guarda pretoriana, as minhas cadeias serviram de testemunho perante a guarda pretoriana. Diga glória a Jesus. Tudo isso acabou redundando para maior proveito do Evangelho, ele disse expressamente. Irmãos, é a força religiosa, porque nós achamos, porque nós conhecemos um pouco de Bíblia, estamos na igreja, nós achamos que sabemos tudo. Irmãos, Deus sempre vai nos surpreender. Falo para um lado, Deus sempre é surpreendente. Sempre. Glória a Jesus. Jesus se manifestou no livro do Apocalipse, capítulo 1, a João, o apóstolo amado. João, aquele que diz lá em João capítulo 13, que ele estava recostado sobre o peito de Jesus. Era o discípulo a quem Jesus amava. O Evangelho de João diz isso um monte de vezes. Mas quando Jesus se manifestou ao apóstolo João, diz lá no Apocalipse 1, aos seus pés caí como morto. Diga glória a Deus. Apóstolo nascido de novo, batizado no Espírito Santo. A seus pés caí como morto. Não era mais o queridinho de Jesus.
Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Irmãos, ninguém conhecia Jesus como João. Ele viu face a face. Mas quando Jesus se manifestou com a sua glória, ninguém o conhece dessa forma, porque a sua glória é inescrutável, a sua glória é sem tamanho. Glorificado seja o Senhor. Gálatas capítulo 5 diz que a carne milita contra o Espírito. Irmãos, mesmo quando nós achamos assim, não pastor, mas eu estou em oração, eu estou em Jesus. Irmãos, essa carne sempre nos perturba e sempre precisamos nos humilhar. Gênesis 6 diz que o Espírito de Deus sempre fica combatendo contra o homem. E foi o que Gamaliel disse naquele conselho acerca dos apóstolos: que não sejais achados combatendo contra Deus. Fala para um lado, não combata contra o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando no mundo, no Brasil, em Curitiba, nessa igreja, na tua vida, no teu serviço, na tua vizinhança. Deus está trabalhando. Quer você veja, quer você não veja, quer você sinta, quer você não sinta. Aliás, esse negócio de sentir é o mais furado que tem. Diga glória a Jesus. Deus está trabalhando. Irmãos, e nós não compreendemos, Deus precisa abrir o nosso entendimento. Glorificado seja o Senhor. Olha o que disse Jó, aquele que diz em Ezequiel 14:14, que era um dos três mais justos, não é Daniel e Jó. Jó 42:3, eu falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e eu não compreendia. Fala para um lado, o crente fala demais. Até o Jó falava demais. Quando Deus se manifestou, ele se consertou. Eu falei demais. Falei do que era muito superior a mim. Lucas 23:34, uma das 7 frases que Jesus proferiu na cruz do Calvário. Pai, perdoa-lhes. Irmãos, essa palavra de Jesus foi o atestado eterno da ignorância humana. Não sabem o que fazem. Fala para nós e não sabem o que fazem. Jesus amado. Irmãos, o nosso Deus é muito maior do que nós. O Senhor precisa abrir a nossa compreensão. Mateus 22:29, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Oséias 4:11, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Jonas 4:11, Deus mandou o profeta Jonas pregar na grande cidade de Nínive, que era a maior capital do mundo da época, a capital da Assíria, a maior potência da época. E sabe o que Deus disse dos assírios? Eles eram extremamente brutais, eles invadiam as cidades, eles pegavam mulheres grávidas e cortavam no meio com as espadas, era uma coisa horrorosa. E sabe o que Deus disse deles? Os assírios se achavam inteligentíssimos. Sabe o que Deus disse deles? Nação que não sabe distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Quer dizer, para Deus eram de uma tacanhice sem tamanho. Falam assim, misericórdia. A maior potência da época. Não sabe distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Além do que isso tem um significado profundo, tremendo. Quem veio do Espiritismo estava acostumado a ouvir da linha direita e da linha esquerda. Falava assim, misericórdia. Irmãos, e tem crente que não sabe distinguir entre a mão direita e a mão esquerda? Tem crente que acontece alguma coisa na vida dele, não sabe se foi Deus ou se foi o diabo? Não sabe o que é a mão direita e o que é a mão esquerda? Fala assim, misericórdia. Mas irmãos, o problema nosso é que nós somos muito cheios de opinião. Nós precisamos nos esvaziar da nossa opinião e nos enchermos de unção. Falam assim, unção, conhecimento de Deus. Glória a Jesus. Provérbios 30, de 1-3, palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo. Disse esse varão a Itiel e a Ucal, um dos grandes sábios da época de Salomão. Olha o que ele disse: na verdade eu sou mais bruto do que ninguém. Eu não tenho o entendimento do homem, eu não aprendi a sabedoria e não tenho o conhecimento do santo.
Isso aqui é a palavra de um sábio, um dos mais sábios que já esteve aqui nesta terra. Eu não sei nada. Diga glória a Jesus. Irmãos, o nosso Deus é glorioso. Graças a Deus, que o que nos justifica diante do Senhor não é a nossa inteligência, nem a nossa sabedoria, é a nossa fé. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Repita comigo: o homem tem uma incapacidade natural para compreender as coisas de Deus. 1 Coríntios 2, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, nem pode compreendê-las porque lhe parecem loucura, porque elas se discernem espiritualmente. Irmãos, até para crentes, Deus é muito mais rápido do que nós. Fala isso para um lado: Deus é muito mais rápido do que você. Muito mais rápido. Irmãos, nós temos a tendência de achar que Deus é do nosso jeito. Irmãos, nós é que temos que ser feitos à imagem e semelhança de Deus, não Ele a nossa imagem e semelhança. Fala assim, misericórdia. Que é isso? Irmãos, Deus é muito superior, muito mais poderoso e muito mais rápido. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor vai operando. Deus trabalha nesta terra. Deus trabalha em todos os lugares. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Bendito seja o Senhor. Irmãos, uma das coisas que mais deixam os crentes aturdidos, atônitos, é porque Deus trabalha fora dos nossos limites e dos nossos conceitos. Irmãos, Deus falou com Nabucodonosor. Se nós tivéssemos conhecido esse homem pessoalmente, a gente iria ficar abismado com um homem degradado, depravado, desqualificado. E Deus falou com ele não só uma vez, várias vezes. Diga glória a Jesus. Deus falou com o Faraó. Irmãos, na nossa cabeça, jamais Deus iria se dirigir a um reles como esse. Deus falou com ele. Deus falou com Abimeleque. Abraão, o homem de Deus, aprontando das dele com as mentiras, teve que Deus falar diretamente com Abimeleque, dizendo: não toca nessa mulher porque ela tem marido. Porque o Abraão tinha deixado com que a mulher dele, Sara, fosse para o harém deste tal Abimeleque, rei dos filisteus. E daí o Abimeleque chamou o Abraão e disse: o que é isso que você está fazendo? Daí o Abraão disse assim: eu pensava que não tinha temor de Deus nessa terra. E ele tinha, por acaso, né? Falei assim: misericórdia. Não só tinha temor de Deus naquela terra, como Deus falava naquela terra. Diga glória a Jesus. Irmãos, a história dos magos que foram até Jesus, isso é para deixar os crentes assim, Magos eram os místicos da época, gente cheia, os costumes mais absurdos, vá lá saber o que eles faziam nos encantamentos deles. Deus falou com eles, eles chegaram a Jesus muito antes que os espertíssimos judeus que moravam na Judéia, eles vêm do fim do mundo. Diga glória a Deus. Deus vai mais rápido. Diga glória a Jesus. Irmãos, que é outra coisa incompreensível, Números 22, 23, Deus falando com Balaão, o personagem mais estrambótico da Bíblia, e Deus falava com ele, e Deus falava com ele, e era Deus mesmo. Diga glória a Jesus. Sabe para que isso? Deus apanha os sábios na sua própria astúcia. 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 1, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes, porque não é pela inteligência, não é pela razão, você precisa entrar no caminho da fé. Fala isso para o mundo do lado, você precisa entrar no caminho da fé. Glorificado seja Deus. 2 Coríntios 2,16, para estas coisas, quem é idôneo?
Quem tem capacidade para as coisas de Deus? Diz este versículo, Romanos 11:33, quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis os teus juízos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Fala isso para um lado, quem compreendeu a mente do Senhor? Diga glória a Jesus. Irmãos, eu vi um testemunho de uma pessoa que se converteu, foi batizada no Espírito Santo dentro de um terreiro de Saravá. A pessoa estava lá na sua ignorância, Deus se manifestou ela lá dentro, ela se converteu, foi batizada no Espírito Santo lá dentro. Lógico que saiu de lá, né? Graças a Deus. Diga glória a Jesus. Mas lá dentro, é misericórdia esse lugar. Irmãos, Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, conheci um homem, já é falecido. Ele viveu mais de 50 anos com Jesus. Muita gente se converteu através dele, hoje ele já está com o Senhor. Ele tinha, isso há 70 anos atrás, aqui no Bacaxeri, ele tinha um cassino, mas cassino de 10ª categoria, era uma espelunca, fazia misericórdia. No meio daquela espelunca, irmãos, ele estava lá, era o dono daquilo. Ele teve um arrebatamento espiritual, foi a presença de Deus. Deus falou com ele, se converteu, ele voltou do arrebatamento, estava lá naquele cassino, fechou, transformou aquele cassino numa casa de oração que serviu ao Senhor por mais de 50 anos, aquilo lá. Diga glória a Jesus. Deus faz. Então, irmãos, olha o versículo de hoje, abriu-lhes o entendimento para compreenderem. Deus é tremendo. Fala isso para o irmão do lado, Deus é tremendo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Salmo 139:6. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Salmo 92:5 e 6. Quão grande, ó Senhor, são as tuas obras, quão profundos são os teus pensamentos. O homem brutal nada sabe e o louco não entende. Diga glória a Jesus. Olha o que diz 1 Samuel 3:11. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui eu vou fazer uma coisa em Israel, que quem ouvir vai lhe tinir ambas as orelhas. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, quando Deus resolve fazer coisas novas na terra, chacoalha a terra do lugar. Fala assim, misericórdia. Irmãos, nós somos muito limitados, a nossa vida é assim, dorme de noite, acorda de manhã, dorme de noite, acorda de manhã, é isso a tua vida. Fala assim, é isso. E se você não dorme de noite, o dia seguinte você está acabado. E se você diz que não, porque você tem 20 anos, espera chegar aos 30 para você ver. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Essa que é a nossa vida, irmãos. Então nós estamos acostumados com a mesmice dessa terra. A terra gira em ciclos em torno de si mesmo, e tudo aqui gira em ciclo. Tudo aqui é a mesma coisa. Quando Deus resolve entrar na história, chacoalha com tudo, porque Deus é tremendo. Glória a Jesus. Repita comigo: toda obra que Deus faz na terra pega o homem de surpresa, ainda que tenha aqueles espirituais meio metidos assim. Eu já sabia nada, porque se soubesse tinha falado, tinha contado, sabia nada, podia suspeitar muito de longe. Diga glória a Jesus. Irmão, sempre que Deus faz alguma coisa, surpreende a todo mundo. E os crentes velhos ficam ofendidos. Deus fez e não me contou. Fazem misericórdia. Capaz que ia te contar, né, meu filho? Ia te mandar um memorando antes para você analisar, para ver se estava bom. Fazem misericórdia. Deus é glorioso. Louvado seja o Senhor.
Irmãos, olha o que a palavra do Senhor mostra, irmãos, e tudo isso aqui é para nós buscarmos, nós precisamos de ter sabedoria e inteligência espiritual. É sabedoria vinda de Deus, aquela que diz em Tiago 3, a sabedoria que vem do alto, que é mansa, pacífica, moderada, tratável, sem parcialidade, sem hipocrisia, cheia de bons frutos. Diga glória a Jesus. É isso que nós precisamos, sabedoria que vem do alto. Olha o que a palavra do Senhor ensina. Repita comigo: os animais e toda a criação tem um conhecimento instintivo de Deus. Fala para um lado, mas o homem não. Misericórdia. Fala assim, misericórdia. Cachorro e passarinho têm um conhecimento instintivo de Deus. Você não tem. Fala assim, misericórdia. E a gente diz que eles são animais irracionais. Diga glória a Deus. Irmãos, quando um anjo se manifesta, os cachorros percebem. Quando um demônio se manifesta, eles também percebem. Os homens não. 2 Pedro 2:12. O anjo apareceu, a mula viu, o Balaão não. Fala assim, misericórdia. A grande pergunta, quem era a mula na história, né? Mas em misericórdia, Jesus de Nazaré. A mula viu o anjo, o Balaão não viu nada. Irmãos, a criação tem conhecimento instintivo. Irmãos, o livro de Jonas é uma coisa tremenda. Jonas fugiu. Mandou Deus uma tempestade no barco. Os marinheiros ficaram cheios de temor. Jogaram Jonas na água. Mandou Deus a tempestade de calor. Mandou Deus a baleia e ela engoliu Jonas. Mandou Deus a baleia e a baleia vomitou Jonas. Mandou Deus Jonas e ele não foi. O único desobediente da história, o Jonas. O mar e a baleia, nota 10. O Jonas, fazem misericórdia. Diga glória a Jesus. E ele era profeta. Irmãos, tudo isso mostra quem nós somos e nós precisamos de Jesus. Irmãos, a vida do crente tem que ser de busca constante. Fala para nós assim, constante, sem parar. É jejum e oração constante, porque esta carne aqui não tem jeito. Isso aqui é com jejum e oração até a volta de Jesus. Diga glória a Jesus. Irmãos, a 1 Samuel 6,12 fala das vacas dos filisteus. Puseram a arca em cima delas, elas foram direitinho para Israel, o lugar certo da arca. Era um conhecimento instintivo, que coisa de Deus em Israel, elas foram. O homem não tem este conhecimento. Romanos 1:21, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Diga glória a Jesus. Mas nós precisamos do Senhor. O versículo de hoje novamente, Lucas 24:45, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Fale comigo assim, Senhor, abre a minha mente, a minha alma e o meu espírito para eu entender as obras de Deus. Glória a Jesus. Outro versículo, irmãos, Isaías 1:3. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento e o meu povo não me entende. Fala assim, misericórdia. O povo de Israel estava pior que boi. Pergunta para o irmão assim, e você? Diga glória a Jesus. Irmãos, nós precisamos nos voltar para o Senhor. E precisamos buscar a Deus mais do que nunca. É hora de buscar o Senhor. Irmãos, Jesus está voltando. E quando eu falo isso, sabe o que o Espírito Santo revela que passa em muitos corações? Ah, pastor, isso é frase de pregação mesmo, né? Porque eu não sinto que a volta de Jesus esteja tão perto. Você está pior que boi, meu filho.
Fala assim, misericórdia. Está pior que boi. Mas sentindo que se precisa comprar alguma coisa amanhã, você está sentindo que você precisa ter mais dinheiro na conta do banco, você está sentindo. Esse sentimento esquisito, né? Mas a volta de Jesus você não está sentindo. Mas em misericórdia, nós precisamos ter o nosso entendimento aberto pelo Senhor. Repita comigo, nós precisamos depender completamente do Senhor. Ser crente, converter-se, significa entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Salmo 37:5. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. João 6:29. Qual é a obra de Deus? Crer. Fala para um lado, crer. Irmãos, a obra de Deus é crer naquele que Ele enviou. Deus sempre está enviando alguma coisa na terra do seu mover. A obra de Deus é estar afinado em comunhão com o Senhor e quando Ele está movendo, entrar no mover de Deus. Irmãos, é Deus que faz tudo, é Deus que está movendo, você só acompanha. Porque quem não acompanha, resiste o mover de Deus. Fala para o outro lado, Deus quer trabalhar. Irmãos, abrir o entendimento, glorificado seja o Senhor. Filipenses 2:13, é Ele quem opera em vós, o querer e o efetuar. Diga glória a Jesus. Deus que opera em nós, o querer e o efetuar. Então, irmãos, o que nós temos que fazer? Nós temos que buscar ao Senhor, nem o querer vem de nós. O que é buscar ao Senhor tem que entrar no jejum, na leitura sistemática e perseverante da palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Nas orações nas madrugadas. E perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitos sinais e prodígios se faziam pelas mãos dos apóstolos. Atos 2, 42 a 45. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Então, é só buscar o Senhor. E o Senhor faz. Diga glória a Jesus. Maravilhoso é o nosso Deus. Glória a Jesus. Irmãos, o Senhor falou comigo esta semana, e eu compartilhei ontem com os irmãos na escola bíblica, ali em cima. Irmãos, na igreja sempre se dá ênfase à transformação que o Senhor opera em nós, e isso é bíblico porque o Senhor quer nos transformar. Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. 2 Coríntios 3:18, com o rosto descoberto, olhando para o Senhor, refletindo como um espelho a glória de Deus, do Senhor, e sendo transformado de glória em glória na mesma imagem. O Senhor quer nos transformar. Mas, irmãos, uma verdade que o Senhor quer mexer em nós neste final de semana. Diga glória a Jesus. Irmãos, existem coisas em nós que são próprias da natureza humana frágil, e são coisas em nós que não vão mudar, e muitas vezes você não se lança na obra de Deus, não se lança na consagração, porque você diz assim, não, mas eu tenho que mudar em muita coisa ainda. Mas ouça a verdade dessa noite, tem muita coisa em você que não vai mudar, que são falhas e defeitos humanos, porque se Deus mudasse, você iria ficar perfeito. E aí seria o princípio, você ia ser pior que o diabo. Mas assim, misericórdia. Porque você ia ficar tão inchado, iria ficar insuportável mais do que já é. Fala assim, misericórdia. Diga glória a Deus. Existem coisas em nós que ficam. É aquele ensino do espinho da carne de 2 Coríntios 12. Irmãos, o ensino de Davi, o homem segundo o coração de Deus, tinha muitos defeitos. Coisas sobre as quais a palavra do Senhor sequer emite opinião. Ele era um homem segundo o coração de Deus, e o Senhor se operava na vida dele. Ele tinha problemas familiares, ele tinha problema com os filhos. A Bíblia não diz uma linha sequer adjetivando isto,
Diga glória a Deus. Mas diz que ele era o homem segundo o coração de Deus. Números 12 diz que Miriam e Arão se insurgiram contra Moisés por causa da esposa de Moisés. Por causa disso, o Arão foi repreendido e a Miriam ficou uma semana leprosa. Fazem misericórdia, por causa da murmuração. Eles estavam reclamando de algo. Irmãos, de certo, a mulher do Moisés não era boa bisca mesmo. Fazem misericórdia. Não devia ser fácil, porque deve ter dado motivo para aquilo. Mas nem Deus estava incomodado com isso. Só o Arão e a Miriam fazem misericórdia. E eles que levaram ainda. Diga glória a Deus. Irmãos, o que Deus quer de você não é perfeição. Deus quer fé. Porque fé é mais do que perfeição. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. O que o Senhor quer de nós é uma entrega. Irmãos, Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas ele não ficava olhando para os defeitos dele, ele ficava olhando para as virtudes de Deus. Diga glória a Jesus. Ele não ficava se lamentando. Irmãos, às vezes nós ficamos em umas orações muito piedosas para nós, né? Ai, Senhor, eu sou muito fraco, eu sou muito miserável, eu sou muito pequenininho, eu. A tua oração é para Deus ou é para você? Fazer misericórdia. Vira a folha. Fala assim, vira a folha. E começa a orar assim: Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és glorioso, Tu és bendito. Dá uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor diz que quem faz a obra é Deus. Quem faz todas as coisas é o Senhor. Olha o que diz Atos 14, 28. O Senhor abriu aos gentios a porta da fé. Não foi Pedro que foi pregar na casa do Cornélio, foi nada, foi Deus que abriu a porta, porque aliás Deus teve que mandar o anjo, e o anjo dizia para chamar o Pedro, e Deus teve que dar uma visão 3 vezes para o Pedro, e teve que ainda mandar o Espírito Santo dizer assim: vá com eles, nada duvidando, e ele ainda foi meio assim, não sei se é, não sei se não é, fala assim, misericórdia. Mas depois ele lê em Atos 11, que daí o Pedro num discurso assim: os irmãos sabem como foi através de mim, né, que o Senhor operou. Fala assim, misericórdia. Atos 14, 28. O Senhor abriu a porta da fé. Meu amado, quem te salvou foi Jesus. A gente gosta de dizer assim: o meu pai na fé. Quem te salvou foi Jesus. Por isso que Jesus disse em Mateus 23, a ninguém chameis pai nesta terra. Nesse sentido, irmãos, quem te salvou foi o Senhor. Algum irmão foi instrumento, mas foi Deus que fez. Porque este irmão que foi instrumento já evangelizou outras pessoas, não aconteceu nada. Você foi salvo, porque Jesus fez. Louvado seja Deus. Atos 16, 14 diz que o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela ficasse atenta ao que os apóstolos diziam. Ela se converteu e ali começou a igreja dos Filipenses. 2 Reis 6, foi pregado aqui dias atrás. Deus abriu os olhos do servo de Eliseu. Gênesis 21, 19, Deus abriu os olhos de Agar, a concubina de Abraão. Atos 10, Deus mandou o anjo na casa de Cornélio, como já dito. Atos 9, Deus salvou Paulo no caminho de Damasco. Diga glória a Jesus. Irmãos, é o Senhor quem faz todas as coisas. O que o crente faz? O crente se coloca nas mãos de Deus e diz assim: Senhor, faz por mim, faz comigo, me usa. Irmãos, me usar quer dizer, é Deus quem faz, e nós temos o privilégio de participar. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Glória a Jesus Cristo. Abriu-lhes o entendimento. Fala para um do lado de Deus: quero abrir o teu entendimento. Glória a Jesus. O Senhor está mexendo conosco.
Fala para o lado, Deus está mexendo com você. Deus está mexendo com você. Mexendo. Meu Senhor, o que resultará disso? Diga glória a Deus. O Senhor está mexendo, e quando Deus mexe, os homens se desesperam. Os homens se sentem sem chão. Deixe Deus trabalhar. Fala isso para o outro lado, deixe Deus trabalhar. Glória a Jesus. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confia em Deus, Ele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil e impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o fazer. Louvado seja, glória a Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória, 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 glória ao nosso Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus está fazendo coisas no seu serviço e você não está percebendo. Nós somos péssimos para perceber o que Deus está fazendo. Precisamos descer no jejum e oração. Falando assim, desça, desça. Irmãos, o chamado de Deus para esta igreja no momento é jejum. Fala assim, jejum. E por quê? Porque o jejum nos esvazia. Nós somos tão sábios. O sujeito é tão bacana, tão bem falante, tão esperto. Deixa ele um dia sem comer para ver o que sobra. Fala assim, viu? O que sobra de toda a esperteza fica um bagaço. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Daí o Senhor pode operar, porque a soberba cedeu. Glória a Jesus. Irmãos, o chamado de Deus para nós é no jejum. O Senhor está falando à igreja, ouça. Diga glória a Jesus. Deus quer fazer coisas novas. Irmãos, nós estamos assim muito acostumados com as coisas de Deus sempre da mesma forma. O Senhor quer mexer. Fala para lá, Deus quer mexer. Irmãos, sabe que crente pode ter um caminho vicioso? A vida do crente pode virar um círculo vicioso. Tem que abrir uma casa de operação para crentes. Diga glória a Deus. Ele fica viciado naquelas coisinhas, né? A vida dele gira daquilo lá e não cresce. E sabe qual a pior coisa? Ao invés de não crescer, diminui, piora. Faz misericórdia. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor revelou que alguns crentes aqui desta igreja, além de não terem tido crescimento nos últimos anos, pioraram, estão piores. Deus está mexendo. Deus está te chacoalhando. Fala para lá, Deus está te chacoalhando. E se você não percebeu, já vai perceber. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus mexe conosco, porque Deus quer uma fé viva. Fala para um lado, uma fé viva. O Salmo 107 diz assim: os navegantes, aqueles que descem às profundezas do mar, estes conhecem as obras do Senhor. Quando vem a tempestade, quando eles lançam toda a carga do navio ao mar e nada cessam, eles ficam sem luz do sol e sem a luz das estrelas, e por dias e dias sem fim, e chacoalham no convés de um lado para o outro, esvai-se-lhes toda a sua sabedoria. Então Deus faz vir a bonança e cessam as ondas.
Verdadeiramente grande é Deus para com os homens e grande é a sua benignidade para com eles. Diga glória a Jesus. Quer dizer, nas tempestades da vida o Senhor chacoalha tudo e nós vemos a mão de Deus. Glorificado seja o Senhor. Glória a Jesus. Jeremias 33:3 clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Fecha os teus olhos. Senhor, 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 Senhor nosso, como diz o Salmo 8, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra, maravilhoso Deus. Senhor amado, nós queremos mais de Ti, Senhor. Abre o nosso entendimento, dá-nos força nesta jornada, para entrarmos na consagração, no jejum e oração. Dá-nos força, mantém-nos nisto, Senhor, em nome de Jesus. Senhor maravilhoso, opera em nós, opera, Senhor, na Tua igreja, em nome de Jesus. Abre, Senhor, a nossa mente, trabalha, meu Deus, conosco, trabalha, Senhor amado, em cada um, opera, meu Deus, em cada um, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, a opção por fazer a vontade do Senhor sempre é uma opção cara. Fala para um lado, uma opção cara. Mas é um preço que todos nós podemos pagar. Todos nós podemos pagar o preço de fazer a vontade de Deus. Sabe quanto custa? Tudo o que você tem. Fala assim, viu? Por isso que todos nós podemos pagar. Diga glória a Jesus. Dê tudo o que você tem e pronto. Você pode fazer a vontade de Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós não podemos ficar conformados com o status quo, o estado da coisa. Às vezes a gente olha no nosso olhar carnal, está tudo bem, está tudo uma maravilha, etc e tal, mas Deus tem clamores. Romanos 8 diz que o Espírito geme com gemidos inexprimíveis, mas são tão poucos ouvidos que ouvem isso. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus tem um clamor intenso, porque Deus quer fazer, Deus quer salvar, Deus quer operar, Deus quer levantar vidas, Deus quer batizar no Espírito Santo, o Senhor quer libertar os viciados e as prostitutas, o Senhor quer trazer os que estão presos nas feitiçarias, e o Senhor quer usar você. Fala lá, Deus quer te usar. Glória ao nosso Deus. Irmãos, então nós precisamos entrar neste mover do Senhor. Senhor, abre o meu entendimento para que eu compreenda, Senhor, o que o Senhor está fazendo. Senhor amado, eu não quero emitir opinião humana, eu não quero dizer o que eu acho, eu quero saber, na verdade, o que o Senhor acha, o que o Senhor vê. Eu quero, Senhor, saber o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor tem para nós. Senhor amado, ensina-nos a orar, ensina-nos, Senhor amado, como descobrirmos a Tua vontade para nós, meu Deus, em nome de Jesus. Diga glória a Jesus.